Gente, é o seguinte, olha, tem um trabalho que nós fizemos já há algum tempo. Eu achei muito interessante e resolvi então compartilhar aqui nesse vídeo. Trata-se da elaboração de uma modelagem de suscetibilidade à erosão por meio da metodologia AHP. Essa metodologia HP, que é a sigla do processo hierárquico analítico, é sem dúvida uma das metodologias de análise multicritério mais utilizada no mundo, né? Eu diria até que talvez a metodologia mais utilizada. Essa metodologia é utilizada nos mais variados tipos de problemas. A gente poderia citar aqui alguns exemplos, sobretudo na área da indústria, né? Onde a sua utilização é bastante frequente, né? Na área da saúde, na área da educação, assistência social, e como não poderia deixar de ser, também na área da engenharia. E nessa área da engenharia, nós vamos mostrar aqui a elaboração da modelagem de suscetibilidade de erosão no oeste do estado da Bahia. Esse trabalho envolveu as bacias hidrográficas dos rios correntes, né, do Rio Grande e também do Rio Carinhanha. Mas como o nosso objetivo aqui é apenas mostrar os recursos dessa metodologia HP, nós vamos apresentar apenas a modelagem de suscetibilidade de erosão da bacia do Rio Grande. A bacia do Rio Grande fica aqui no oeste do estado da Bahia, conforme pode ser visualizado aqui nesse slide. Essa metodologia foi criada por um matemático americano, né, Thomas Sachs, isso na década de 70, na Universidade da Pensilvânia, Estados Unidos. Inicialmente aplicada como um auxílio em estratégias militares e diversificando posteriormente a outras atividades. Existem várias outras metodologias, né, para se elaborar uma modelagem de suscetibilidade. E a gente poderia citar como exemplo a metodologia USER, que é bastante conhecida, a metodologia Corine, muito boa, por sinal, a PUSE, entre outras, são várias metodologias que permitem a elaboração de modelagem de suscetibilidade de erosão. E em todas essas metodologias, tem como premissa básica a identificação de fatores que contribuem com o processo erosivo. Isso é exemplo do uso do solo, tipos de solo, declividade, forma de relevo, cobertura vegetal, entre outros fatores que podem ser inseridos em um processo de modelagem de suscetibilidade erosiva. E esses fatores são atribuídos pesos que, obviamente, variam muito em função dos profissionais que atribuem esses pesos. Portanto, na realidade, existe aí um caráter subjetivo, né? Exatamente em função não só do tipo do profissional, mas, sobretudo, da experiência dos profissionais que vão atribuir os diversos pesos relativamente aos diferentes fatores. O que diferencia essa metodologia HP das outras metodologias é o fato de que o peso atribuído aos diversos fatores que contribuem para a questão em análise, que no nosso caso específico é a modelagem de suscetibilidade e erosão, é que necessariamente esses pesos passam por um processo de análise de consistência. O que, obviamente, vai diminuir o caráter subjetivo dessa etapa de trabalho. Nessa metodologia HP, os problemas são estruturados em níveis hierárquicos, como mostrado aqui nesse slide. Consiste em se fazer comparações paritárias entre os diversos critérios em relação ao objetivo, para em seguida, utilizando-se do mesmo procedimento, fazer comparações paritárias entre os diversos subcritérios em relação aos critérios correspondentes. Vamos ver então como é que a gente faz isso. O nosso objetivo, como já salientado, é a modelagem de suscetibilidade e erosão. Nós temos aqui os critérios que foram adotados especificamente para atender esse objetivo. Foram a declividade, solo, uso, além da vegetação. Obviamente que poderiam ser inseridos outros critérios. Né? Isso vai depender muito do perfil da equipe que está desenvolvendo o trabalho.
Eu me lembro muito bem que nesse trabalho específico, aventou-se a possibilidade de se colocar como um dos critérios geologia. Mas na equipe, um dos colegas falou que o solo já refletia a geologia. Por esse motivo, então, o critério geologia poderia ser dispensado. Afinal, após discussão sobre o assunto, ficou decidido, então, que os critérios a serem adotados seriam esses que estão aqui no slide, ou seja, a declividade, solos, né, uso e cobertura, além da vegetação. Obviamente que para cada um desses critérios existem subcritérios que são os diversos tipos de classes correspondentes aos respectivos critérios. Ou seja, para o critério da declividade existem algumas classes. Por exemplo, 0 a 3% de declividade, 3 a 8, 8 a 20, 20 a 45, 45 a 75, acima de 75% de declividade, né, que constitui os terrenos escarpados, né, o relevo escarpado. E cada uma dessas classes, obviamente, possui uma resposta à suscetibilidade à erosão diferente. Portanto, uma vez os problemas estruturados em níveis hierárquicos, nós temos que fazer as comparações paritárias entre os diversos critérios para atender o objetivo, e em seguida comparações também paritárias, ou seja, par a par, dos diversos subcritérios em relação aos critérios. Ou seja, nós vamos comparar declividade com solos, declividade com uso, declividade com vegetação, solo com declividade, solo com vegetação. Ou seja, todos esses critérios têm que ser comparados, todos eles entre si. E depois temos que fazer as comparações entre os subcritérios. Ou seja, no caso do subcritério de declividade, tem que fazer as comparações em grau de importância, né, relativamente à suscetibilidade à erosão, entre diversas classes de declividade. Né? Como é que a gente faz isso? Essas comparações paritárias se dá por meio de uma matriz, tendo como base uma tabela de comparação que é disponibilizada pela própria metodologia, conforme mostrado aqui nesse slide. Essa tabela de comparação, disponibilizada pela própria metodologia, ela define graus de importância de um critério em relação ao outro. Quer dizer, importância relativamente à suscetibilidade à erosão. Ou seja, a declividade é mais importante do que a vegetação, sob o ponto de vista de suscetibilidade à erosão? Claro que sim. Né? Mas o quanto é mais importante? Aí a gente utiliza essa tabela para fazer essa comparação e preencher a matriz de comparação aqui em cima. Ou seja, nós temos os critérios de declividade, solo, né, uso e cobertura, além da vegetação, e vamos fazer uma comparação paritária entre eles. Especificamente aqui, nessa comparação, nós dissemos que a declividade tem uma importância moderada em relação ao critério solo. E atribuímos, portanto, o valor 3. Temos também um valor recíproco, ou seja, se o critério declividade tem um valor em grau de importância em relação ao solo igual a 3, ao critério solo deve ser atribuído o valor recíproco em relação ao critério declividade, ou seja, valor 1 sobre 3. Admitiu-se que o critério solo é mais importante em relação ao critério uso-cobertura, portanto, valor 5. O critério uso-cobertura, portanto, deve ter um valor igual ao 5º em relação ao solo. Em relação ao critério solo. E dessa forma, então, deve ser feita uma comparação entre todos os critérios. Feito isso, essa matriz aqui, ela tem que ser convertida para o formato decimal. Isso para facilitar algumas operações matemáticas que devem ser realizadas. Nesse próximo slide, portanto, é mostrada a mesma matriz, mesmíssima matriz, em formato decimal, onde é feita a soma dos valores, né? Soma dos valores de cada classe para depois normalizar e obter os pesos de cada um dos critérios. O processo de normalização consiste em dividir os valores de cada classe da matriz de comparação pela soma de cada classe. Esse procedimento, então, gera essa matriz aqui embaixo
cuja média dos valores de cada classe se constitui dos pesos dos critérios. Esses pesos são extremamente importantes, pois são eles que farão parte das operações matemáticas entre pixels, no processo de realização de álgebra de mapas, já numa fase subsequente, dentro de uma plataforma SIG, Sistema de Informação Geográfica. Chama-se atenção para o fato de que a soma dos pesos aqui deve ser igual a 1, conforme mostrado aqui nesse slide. Gostaria também de reforçar aqui a grande diferença entre essa metodologia, apenas reforçando, né, essa metodologia HP e as diversas outras metodologias para a geração de uma modelagem de suscetibilidade e erosão. Obviamente que esses pesos aqui tendem a ser variados em função dos profissionais que vão atribuir esses pesos. Portanto, um caráter subjetivo está intrínseco nas diversas metodologias que tratam do assunto. Como já abordado antes, existem as metodologias Corinne, Usury, entre outras, inclusive essa metodologia, HP, existe um caráter subjetivo no processo de atribuição dos pesos dos diversos critérios e subcritérios. Já abordei antes, isso depende muito da experiência dos profissionais envolvidos no projeto. A grande diferença entre essa metodologia HP e as outras metodologias é que os pesos conferidos no processo de avaliação, ou seja, esses pesos aqui, né, têm que passar por uma análise de consistência. Essa análise de consistência é dada pela razão de consistência, cujo valor não pode ultrapassar 0,1. E é definida pela razão entre o índice de consistência, esse I aqui, e o índice de consistência randômico. Esse CR aqui é a razão de consistência. A razão de consistência é definida pelo índice de consistência dividido pelo índice de consistência randômico. Caso o valor da razão de consistência, esse CR aqui, for acima de 0,1, todo o processo de avaliação deve ser revisto. O índice de consistência randômico, esse RI aqui, é fornecido diretamente pela metodologia HP, conforme mostrado aqui nessa tabela. Como a nossa matriz é uma matriz de ordem 4, né, ou seja, composta pela declividade, solos, uso e cobertura e a vegetação, nós temos aqui um valor de 0,90. Portanto, muito fácil de ser obtido. No caso do índice de consistência, esse CI, o índice de consistência é definido por essa expressão aqui. Ó. O N a gente já tem, que é igual a 4. Precisa, então, calcular o lambda máximo. E para isso é necessário fazer algumas operações. Essas operações consistem no seguinte, olha, a gente vai pegar o peso que a gente já tem, multiplicar pelo valor de cada célula da matriz de comparação, e aí a gente vai gerar uma outra matriz, essa matriz aqui embaixo. Somando-se agora os valores de cada critério, a gente obtém a coluna soma dos pesos. O lambda máximo, que é aquilo que a gente está querendo calcular, é obtido por meio da relação entre a soma dos pesos, que a gente teve agora, né, e os pesos. Ou seja, a relação entre a soma dos pesos e os pesos, a média desses valores, é que se constitui o lambda máximo, que no caso específico aqui é 4,153. Agora a gente pode obter, então, a razão de consistência, que é esse CR aqui, dividindo-se o CI, que a gente tem, e o RI, cujo resultado é 0,057. Ou seja, a razão de consistência é 0,057, portanto, dentro dos padrões aceitos pela metodologia HP, ou seja, inferior a 0,1. Nessa fase, então, a gente já definiu os pesos dos critérios, né? E a gente tem que fazer o mesmo procedimento, né? Temos agora que definir os pesos dos subcritérios. Como abordado antes,
Os subcritérios adotados foram os diversos tipos de classes que compõem a declividade, solo, né, uso e cobertura, além da vegetação. Vamos começar, então, pelo subcritério classe de declividade. Essas foram as classes de declividades adotadas. Classe essa já, inclusive, adotada pelo IBGE, é bastante conhecida, né? 0 a 3, 3 a 8, 8 a 20. A gente elabora uma matriz de comparação, né, conforme mostrado aqui embaixo, para em seguida converter essa matriz para o formato decimal. Fazer a soma, né, de cada classe, normalizar e calcular o seu peso que está aqui. O processo de normalização, mais uma vez, repetindo, consiste em dividir o valor de cada célula da matriz de comparação, né, pelo valor da soma. E o valor dos pesos nada mais é que a média dos valores de cada classe. Como abordado antes, a soma dos pesos necessariamente vai ter que ser igual a 1. Exatamente da mesma forma como foi feito o mesmo procedimento da fase de critérios, a gente vai fazer agora na fase de subcritério. Ou seja, uma vez obtido os pesos, seguindo a mesma linha de raciocínio da fase de critérios, esses pesos têm que passar por um processo de avaliação, né? E essa avaliação é feita por meio da análise de consistência. E como é que a gente faz isso? Exatamente da mesma forma como foi feita na fase de critérios. Ou seja, nós vamos pegar os pesos que a gente já tem, multiplicar pelos valores de cada célula da matriz de comparação, né, que vai resultar em uma outra matriz. A somatória dos valores de cada classe constitui a soma dos pesos. E agora a gente gera uma outra matriz com a soma dos pesos e a divisão da coluna soma dos pesos pela coluna pesos. A média da somatória dos valores soma dos pesos dividido pelos pesos é que se constitui o lambda máxima, exatamente igual da fase de critérios. De posse do lambda máxima, que no caso específico aqui a gente obteve o valor de 5,248, é possível, então, obter facilmente o valor da razão de consistência igual a 0,055. Que, reforçando, não pode ultrapassar o valor de 0,1. Né? Caso contrário, todo o processo de comparação, deve ser refeito. E esse mesmo processo deve ser feito em todos os outros subcritérios subsequentes. Ou seja, os subcritérios solo, uso, cobertura, né? Além da vegetação. Vamos calcular agora o índice de consistência do subcritério classe de solo. Tá? Então, subcritério classe do solo. No subcritério classe do solo, nós adquirimos um mapa de solos no banco de dados do IBGE. É só entrar no site do IBGE e lá é possível baixar todos os mapas temáticos. Meio físico, exemplo da geologia, geomorfologia, solo, vegetação, entre outros. Inclusive, dados censitários, socioeconômicos. Eu acho que vale a pena o pessoal que tem interesse nesse tipo de dado dar uma pesquisadazinha nesse site do IBGE. E aqui nós temos um mapa de solos recortado de acordo com o limite da bacia do Rio Grande. Isso aqui foi feito no software QGIS, que é um software de geoprocessamento que foi utilizado aí nesse trabalho. E o procedimento realizado foi exatamente o mesmo que foi realizado no subcritério de declividade, ou seja, faz um agrupamento do tipo de solo, né? Onde para cada classe você tem uma determinada característica, e da mesma forma se elabora uma matriz de comparação, que é essa aqui. Converte essa matriz para o formato decimal, né? Soma-se os valores e normaliza-se essa matriz para calcular os pesos das diversas classes. Mais uma vez, chama atenção para o fato que a soma dos pesos deve ser igual a 1. Uma vez calculados os pesos, deve-se fazer, então, uma análise de consistência desses pesos, exatamente da mesma forma, o mesmo procedimento que foi realizado das etapas anteriores. Isso é feito por meio do cálculo da soma dos pesos. Como já mostrado anteriormente, essa coluna soma dos pesos é obtida por meio da multiplicação dos pesos, né,
pelo valor de cada célula da matriz de comparação, resultando nessa matriz aqui embaixo. A somatória dos valores de cada classe é que se constitui a coluna soma dos pesos. Com isso, se obtém o valor do lambda máximo, que é a média dos valores da coluna soma dos pesos dividido pelos pesos. E, nesse caso, a razão de consistência é igual a 0,035, dentro dos padrões aceitos pela metodologia AHP. Ou seja, do mesmo jeito que fizemos para o subcritério da cavidade, fizemos agora para o subcritério solos. E do mesmo jeito, a gente tem que fazer, vamos fazer agora a análise da consistência do subcritério uso e cobertura do solo. É procedimento exatamente igual ao já realizado, ou seja, agrupamento dos tipos de uso do solo, elaboração da matriz de comparação, aqui, e logo em seguida a matriz de comparação em formato decimal com a soma dos pesos. Normalização dessa matriz por meio da divisão do valor de cada célula pelo valor da soma de cada uma, e logo em seguida calcular os valores dos pesos, ou seja, que nada mais é que a média dos valores de cada classe. A análise de consistência desses pesos, do mesmo jeito que foi feito nas etapas anteriores, a análise de consistência desses pesos por meio da soma dos pesos, conforme a etapa anterior. Essa coluna soma dos pesos é obtida multiplicando-se aqui os valores dos pesos pelos valores de cada célula da matriz de comparação. Com isso é gerada essa outra matriz aqui embaixo, e a soma dos valores de cada classe é que se constitui a soma dos pesos. A análise de consistência é obtida por meio da razão de consistência, exatamente da mesma forma que foi feito nas etapas anteriores. No caso específico aqui do subcritério uso e cobertura do solo, o valor da razão de consistência calculado foi de 0,055, dentro, portanto, dos padrões aceitos pela metodologia. E agora a gente tem que verificar a razão de consistência do último subcritério adotado nesse projeto, que é o subcritério da vegetação. Exatamente da mesma forma, ou seja, faz o agrupamento das classes com suas respectivas características, e da mesma forma se elabora uma matriz de comparação. Converte essa matriz para o formato decimal, soma-se os valores, e normaliza-se essa matriz para calcular os pesos das diversas classes. Mais uma vez, eu chamo a atenção para o fato que a soma dos pesos deve ser igual. Uma vez calculados os pesos, deve então fazer uma análise de consistência desses pesos, do mesmo jeito das etapas anteriores. E isso é feito por meio do cálculo da soma dos pesos. E como já mostrado anteriormente, essa coluna soma dos pesos é obtida por meio da multiplicação dos valores dos pesos, pelo valor de cada célula da matriz de comparação. A somatória dos valores de cada classe é que se constitui a soma dos pesos. Multiplica esse valor por esse, vai montando essa matriz, a somatória aqui você tem a soma dos pesos. De posse desses valores, a gente calcula, então, o valor da razão de consistência, que, nesse caso, é igual a 0,055. Portanto, dentro da faixa aceita pela metodologia HP. Feito isso, todos os pesos devidamente consistidos, a gente passa, então, para a próxima etapa, que é a elaboração dos mapas temáticos. Esses mapas temáticos foram obtidos no banco de dados do IBGE, em formato shapefile, exceto o mapa de declividade, que foi gerado por meio do modelo digital de terreno disponibilizado no Serviço Geológico Americano, o SGS. Todos esses mapas foram rasterizados, exceto, obviamente, o mapa de declividade, que já foi gerado em meio raster por meio do modelo digital de terreno. Por quê? Porque esses mapas, então, devem ser rasterizados. Cada peso vai pertencer a uma determinada classe, E nós vamos precisar, então, fazer operações matemáticas entre pixels por meio de álgebra de mapas. Nessa fase, então, diante da necessidade de se trabalhar com dados espaciais,
torna-se necessário a inserção de uma plataforma SIG, né? Ou seja, uma plataforma que permite esse tipo de operação. Na realidade, vamos utilizar agora os recursos do geoprocessamento. E o software de geoprocessamento utilizado nesse trabalho foi o QGIS. Gente, é o seguinte, se eu for mostrar aqui todas as operações realizadas no QGIS, esse vídeo vai ficar muito grande, né? Isso eu gostaria, obviamente, de evitar. Mas, admitindo a possibilidade de algum colega possuir alguma familiaridade com esse software, eu vou mostrar aqui, de uma forma bem genérica, as operações realizadas já no final do trabalho. Então, vamos para a tela do QGIS. Bom, e a tela do QGIS é essa aqui. Então, a gente pode ver aqui o limite da bacia do Rio Grande, e aí a gente colocou todos os mapas temáticos que foram utilizados ao longo do projeto. Então, você tem aqui o mapa de solos. Nesse mapa de solos, foi o que a gente fez. A gente adquiriu esse mapa de solo através do site do IBGE, né? E inserimos na tabela de atributos desse mesmo mapa aquilo que nos interessava, que era o peso, né? E cada peso correspondia a uma determinada classe. Esses pesos foram aqueles atribuídos que passou pela uma análise de consistência. Do jeito que foi feito o solo, a cobertura também, o uso e cobertura do solo, pela mesma procedimento, a gente chegou na tabela de atributos, né, e adicionou os valores atribuídos dos pesos correspondentes às diversas classes, né? Classe 2 é 0,2, né? Classe 4, 0,678, ou seja, os valores atribuídos, aqueles valores atribuídos no processo de análise de consistência. A vegetação, pela mesma forma, a gente chegou na tabela de atributos e atribuiu e adicionou, né, inseriu os dados que nos interessavam, que é exatamente aqueles pesos que foram atribuídos no processo de análise de consistência. Bom, todos esses mapas temáticos aqui, solo, cobertura, vegetação, todos eles foram rasterizados. Isso, diante da necessidade de fazer operações matemáticas entre pixels, álgebra de mapas. Excluído, obviamente, o mapa de declividade, que esse mapa de declividade foi obtido por meio da modelagem do MDT, né, do modelo digital de terreno, que foi adquirido diretamente no site do Serviço Geológico Americano, né, o SGS. Então, você tem aqui o mapa de suscetibilidade, níveis de cinza, o mapa de solos também. Esse prefixo FT aqui que a gente utilizou é apenas para denominar o fator, ou seja, fator declividade, fator solo, fator uso do solo. Todos eles aqui estão em níveis de cinza, mas isso pode ser editado facilmente, tá? Por exemplo, esse vegetação aqui, você vem aqui em propriedades, simbologia, em vez de ser de simples cinza, você vai em falsa cor, aplica, você já tem um mapa colorido aqui, tá? Esses mapas aqui, como já está, se você quiser saber, por exemplo, aqui está associado a um banco de dados, você tem aqui, olha, fator, a banda 0,25, que é aquele valor que foi atribuído aqui, ó, 0,5, né? Vamos ver aqui, um outro valor, esse aqui foi 0,5, 0,25, né? 0,75, são aqueles valores que foram os valores dos fatores, dos pesos atribuídos na fase anterior, que a gente passou por um processo de análise de consistência. Então, todos eles devidamente rasterizados, foi o que a gente fez. Essa operação consistiu em pegou o fator declividade, multiplicou esse mapa aqui, multiplicou pelo valor do peso da declividade, mais o solo vezes o peso do fator solo, mais uso do solo vezes o peso do solo, mais o fator vegetação vezes o peso. E isso aí gerou, então, nesse mapa de suscetibilidade à erosão. O que está em nível de cinza
mas facilmente isso aqui pode ser editado, né, e colocado em um software para apresentação final. Esse, então, seria o mapa de suscetibilidade à erosão gerado pela metodologia HP. Gente, é o seguinte, para concluir esse vídeo, eu gostaria de fazer duas considerações. A primeira é reforçar o fato de que diversas metodologias têm sido aplicadas em modelagem de suscetibilidade à erosão. Exemplo da metodologia Corine, Usler, Pusse, entre outras. O que diferencia a metodologia HP dessas outras metodologias é a possibilidade de se fazer análise de consistências dos pesos atribuídos aos diversos fatores que interferem diretamente no processo erosivo. Ou seja, minimiza o caráter subjetivo nessa etapa. Como já abordado antes, essa análise de consistência é feita com a obtenção da razão de consistência, e cujo valor não deve ultrapassar a 0,1. Caso isso aconteça, nova avaliação, então, deve ser feita tantas vezes quantas necessárias. A segunda consideração é a seguinte: olha, na entrega desse trabalho, onde foi feita uma apresentação, o cliente viu os diversos mapas temáticos que foram apresentados, né? Ele viu, gostou da apresentação, mas no final disse o seguinte: olha, eu gostaria de checar esse mapa no campo onde, segundo ele, conhecia uma área que estava completamente devastada pela erosão. E ele, então, ele queria comparar esse mapa gerado com a realidade de campo. Nós fomos ao campo. E o que se viu foi exatamente a área devastada pela erosão refletida no mapa apresentado. Dispensa-se comentários, né, de que esse fato me deixou muito satisfeito. Inclusive motivado a compartilhar essa experiência. Gente, olha, é isso aí. Espero que esse trabalho possa contribuir com algum ou alguns colegas. E agora me despeço, né? E um grande abraço a todos.